Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E os bolsonaristas que nunca defenderam os direitos humanos, que inclusive diz que direitos humanos só existem para defender bandidos, foram lá choramingar na OEA, né, Organização dos Estados Americanos. E aí conseguiu fazer com que representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos viessem para o Brasil. Entre eles, por exemplo, o Pedro Vaca, que é uma pessoa que faz ali, inclusive, incursões em países do nosso continente aqui para poder acompanhar como é que está a liberdade de expressão, como é que estão acontecendo as coisas e tudo mais. Ano passado, eles tentaram trazer o Pedro Vaca para aqui para participar de uma comissão ou de uma sessão na Câmara dos Deputados ou no Senado, né, no Congresso Nacional como um todo, mas algumas entidades, algumas ONGs também que foram convidadas não toparam fazer parte desse ato, digamos assim, desse evento, porque eles acharam de certo modo até desrespeitoso. Eles que defendem de verdade o direito à liberdade de expressão, o direito, inclusive, a se fazer o trabalho jornalístico e democrático dentro da lei, se sentiram incomodados em estar dividindo espaço com bolsonaristas, por exemplo, nesse evento. Agora o Pedro Vaca veio para o Brasil junto com a sua comissão e, para tristeza do universo do bolsonarismo, ele disse que o Brasil não é um Estado autoritário, ao contrário. O Brasil, claramente, a institucionalidade tem funcionado e que ele, que tem visitado vários países na região, ele diz que os estados autoritários não deixam ele entrar. E o que está acontecendo aqui no Brasil, segundo ele, é o oposto. Ele está sendo levado para os lugares, está tendo acesso livre a tudo, todas as informações que ele precisa estão sendo entregues. Eu vou ler aqui um trecho do que ele teria dito, inclusive é uma entrevista que ele concedeu para Bela Megali lá no Globo. Eu lidero o escritório que está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a comissão tem sido explícita e reiterada em também recentes ocasiões sobre a força da institucionalidade democrática no Brasil, que inclui a separação dos poderes. Eu, como relator de liberdade de expressão, monitorei toda a região e os estados autoritários são aqueles que não me deixam entrar. E aqui estamos diante de um estado que me convidou, que me deu todas as facilidades para fazer meu trabalho. E estou conversando com todos os atores da sociedade brasileira. E é o que aconteceu. A defesa do Bolsonaro está contando com um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para poder estar atacando ali a ausência de liberdade de expressão, que tem perseguição de Xandão contra Bolsonaro e os bolsonaristas, porém, para utilizar isso, inclusive, como elemento para a prova. Só que tem vários fatores que prejudicam o interesse do Bolsonaro. O primeiro, pessoas que estão ligadas à Organização dos Estados Americanos, a OEA, já disseram que não deve ter críticas ao ministro Alexandre de Moraes nesse relatório que será produzido pelo Pedro Vaca. Segundo, o relatório deverá ficar pronto aproximadamente daqui a 5 meses. Daqui para lá, o julgamento do Bolsonaro provavelmente já terá começado. E aí a defesa do Bolsonaro nesse momento pediu basicamente que ele se cale, que ele não ataque o Pedro Vaca, que ele não ataque o ministro Alexandre de Moraes, porque nesse momento seria algo pior para ele, já que o Pedro Vaca está aqui inclusive, e que até o momento o próprio Pedro Vaca disse que não encontrou nada de assustador em relação à ausência de liberdade de expressão para parlamentares de direita, para figuras de direita. Na reunião que ele teve inclusive com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Luiz Roberto Barroso, os ministros, na verdade, mostraram para eles ali, por exemplo, tudo o que aconteceu no pleito de 2022, explicou-se também por que o ministro Alexandre de Moraes solicitou a suspensão do X no Brasil e ele mostrou que a suspensão do X só aconteceu após reiterados descumprimentos de medidas judiciais promovidas pelo X no nosso país e que os parlamentares bolsonaristas tem toda a liberdade nesse momento, até desfocou falando de bolsonaristas aqui, né? Tem toda a liberdade nesse momento para fazer tudo aquilo que eles precisam e devem fazer dentro da legalidade. O próprio Pedro Vaca, inclusive, chegou até a confidenciar, né, ou relatar pessoas que estão acompanhando ele, que ele já percebeu o impacto das fake news no Brasil quando ele chegou. Como é que as fake news estão inseridas no dia a dia do brasileiro, no dia a dia do noticiário, no dia a dia da política. Então, para aqueles bolsonaristas que imaginaram que a vinda do Pedro Vaca para o Brasil seria uma ajuda contra o Estado, como é que eles falam? Autoritário, a ditadura brasileira, quebraram a cara. Para mim, isso aqui está parecendo muito aquela ideia lá do André Fernandes e dos bolsonaristas em convocar a CPI do 8 de janeiro, que era para provar que a CPI
que o 8 de janeiro foi organizado pelo Lula, pelo PT, e que isso, que aquilo, e que na verdade muitas coisas que acabou se descobrindo, que geraram inclusive denúncias contra Bolsonaro e que agora poderá levar o Bolsonaro para a cadeia por um período muito maior do que muita gente imaginava, foi descoberto através da CPI do 8 de janeiro, como por exemplo o roubo das joias sauditas e outros materiais que foram roubados do Estado brasileiro e que só se descobriu porque quando foi ter acesso a materiais que estavam no computador do Mauro Cid e de seus assessores, se descobriu, por exemplo, que eles deletaram os e-mails da caixa de entrada, mas não limparam o lixo eletrônico e nem a lixeira. Então foram lá, recuperaram os e-mails que foram deletados e lá estava, por exemplo, todo o esquema do Bolsonaro com roubo de joia, venda de joia e todas as falcatruas que a gente tem acompanhado. Eu adianto para vocês aqui que não terá nesse relatório nenhum tipo de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, nenhum tipo de confirmação de que está tendo no Brasil cerceamento da liberdade de expressão. Particularmente não acredito nessa balela por um motivo muito evidente. Hoje, inclusive no momento que a gente está falando aqui, os bolsonaristas estão falando o que eles querem. Continuam inclusive atacando o Estado Democrático de Direito, continuam fazendo o que querem, continuam disparando informações falsas. É claro, aqueles que ultrapassam o limite da lei acabam sendo responsabilizados. Mas sabe quem é que não está podendo ter neste momento liberdade para atuar? A Associated Press, que é uma agência independente de notícias e que foi barrada de participar de eventos na Casa Branca, especificamente de estar presente no Salão Oval, por ter se recusado chamar o Golfo do México de Golfo da América. E até este momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, não vi nenhum, absolutamente nenhum parlamentar bolsonarista que é defensor da liberdade de expressão falar absolutamente nada sobre isso, porque eles não defendem a liberdade de expressão. Bolsonarista defende a liberdade de cometimento de crime. E aqui neste país, a liberdade de cometimento de crime não existirá. A denúncia que provavelmente será formalizada já nos próximos dias contra Bolsonaro e os outros 39 envolvidos nos diversos crimes que a Procuradoria-Geral da República já recebeu ali o indiciamento feito pela Polícia Federal, deverá acontecer nos próximos dias. Inclusive, defesa de vários envolvidos, eu estava até lendo sobre isso hoje, defesa dos indiciados do golpe, aguardam já para a semana que vem a denúncia de Paulo Gonet Branco contra os clientes deles. Então, para quem ainda duvida que vai ter punição, para quem acredita que vai ficar por isso mesmo, eu sinto dizer para vocês que estão torcendo por isso aí, até gente do nosso campo às vezes, né, que está duvidando aí, não duvidem, a punição virá, não terá relatório da OEA ou do CIDH, né, que é o órgão que é representado pelo escritório, entre aspas, né, que é representado ali pelo Pedro Vaca, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não produzirá nenhum relatório atacando o Brasil, dizendo que o Brasil virou uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, que é o contrário. A liberdade de expressão no Brasil é plena. Se fosse o governo Bolsonaro, muitos de nós, inclusive, nem direito de falar o que eles falam poderiam, por exemplo. Comenta o que é que você está achando de tudo isso, compartilha esse vídeo, manda pro seu amigo bolsonarista aí que começou a espalhar, né? Tem um vídeo aí de um rapaz na internet que trabalha em outro veículo da mídia, que o sobrenome dele é uma alusão a um personagem de internet, mas eu vou chamar aqui de Pincher. Vou trocar o sobrenome que ele usa lá nas redes sociais pelo sobrenome fulano de tal Pincher. Que ele tá agindo como se fosse um cachorrinho ali do bolsonarismo, né? Ele vive de publicar vídeos curtos na internet e sem produzir nada muito detalhado, né? Mas ele acha que ele é um jornalista investigativo. E aí ele disse que o Pedro Vaca está impressionado, como é que se existe perseguição no Brasil, isso e aquilo, e o Pedro Vaca não está impressionado com nada disso, ele está impressionado como é que as fake news passaram a fazer parte do cotidiano do brasileiro. E a gente até já mostrou aqui, inclusive há um tempo atrás, eu tenho um curso lá no meu canal que está disponível para membros e apoiadores e está na minha plataforma de curso lá também, chamado Fatos contra Fake. E no próprio ranking da OEA lá que a gente divulgou, o Brasil, se não me falha a memória, tá em primeiro lugar dos países que mais acabam sendo vítimas ou acreditam em fake news. Ou é da OCDE, não lembro se é da OEA ou se é da OCDE, acho que é da OCDE. Ou que foram monitorados pela OCDE, alguma coisa assim, né? Que o Brasil não é membro da OCDE, se não me falha a memória, só para não trazer informação errada. Mas está lá os dados no curso. Que o Brasil é vítima de fake news. E não o problema do Brasil é a ausência de liberdade de expressão. Para quem torceu para que o Pedro Vaca fizesse o relatório, atacando o Xandão, atacando isso, atacando aquilo, os próprios membros da OEA já disseram que não acreditam que nesse relatório terá algum tipo de ataque ou ofensas
ao ministro Alexandre de Moraes. Tanto que está aqui no trecho de uma das matérias que viralizou sobre isso, a informação que diz o seguinte, ó. Na reunião com Pedro Vaca, Moraes detalhou o ambiente de fake news das eleições de 2022 e a atuação do TSE para coibi-lo e explicou os motivos que levou a suspender a Rede X após uma sucessão de ordens não cumpridas pela plataforma, entre outros temas. No encontro com a Polícia Federal também foram relatados os ataques diretos ao delegado que estava à frente das investigações envolvendo o Bolsonaro. O que é que isso vai gerar na minha análise? Um tiro no pé dos próprios bolsonaristas. É isso que vai gerar. Deixa aqui a sua opinião, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!